capítulo 12, por favor. E nós vamos fazer aqui um breve estudo nesse texto. O tema que eu vou abordar hoje, eu vou fugir só um pouquinho daqueles fundamentos bíblicos, pelo menos hoje, e eu volto depois que eu retornar de viagem, tá? Hoje nós vamos falar sobre sabedoria com respeito à igreja como corpo. Sabedoria com respeito à igreja como corpo. E o texto que nós vamos estudar é o texto de 1 Coríntios 12, do verso de 1 até o verso número 13, tá bom? Então eu vou fazer a leitura desse texto e os irmãos vão rapidamente aí acompanhar. Diz assim a palavra de Deus. 1 Coríntios 12, de 1 até o verso 13. A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Sabeis que outrora, quando eres gentios, deixáveis conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo eres guiados. Por isso vos faço compreender que ninguém que fala do Espírito, pelo Espírito de Deus, afirma anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra da sabedoria, a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, a outro, no mesmo Espírito, a fé, a outro, no mesmo Espírito, dons de cura, e a outro, operações de milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de espíritos, a um, variedade de línguas, a outro, a capacidade para interpretá-las, mas um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente, porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Amém. Vamos orar. Senhor, nos abençoa agora por meio da Tua palavra, que o próprio Espírito Santo a tome e a ministre aos nossos corações. Que haja proveito em nome de Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, um dos sinais de maturidade do indivíduo, ele passa pela compreensão mais adequada, né, e uma capacidade maior de apreciar o próprio corpo. E nós encontramos, então, um paralelo na vida espiritual, tá? Quando nós falamos, por exemplo, sobre amadurecer em Cristo. Nós adquirimos uma compreensão mais profunda, não apenas acerca do cabeça, que é Cristo, mas também da igreja, do corpo de Cristo. A ênfase dos últimos anos sobre a vida como corpo, ela tem sido, digamos assim, positiva. Tem ajudado, por exemplo, a combater aquela ênfase equivocada sobre um cristianismo individual. Não que este já tenha sido, digamos assim, por si só sufocado, né? Mas ele existe ainda, logicamente. Mas essa ideia corporativa ela tem ajudado a combater exatamente essa ênfase num cristianismo mais individual, que, na verdade, ainda tem conseguido conduzir a um isolamento da igreja de maneira total. Quando a gente olha para esse texto, o que a gente observa? Que Paulo ele não usa apenas a imagem do corpo para tratar da igreja, de modo que nós temos que ter cuidado, inclusive, para não limitarmos, né? Ou, às vezes, até irmos longe demais acerca daquilo que ele está falando. A igreja ela é tratada também não apenas como o corpo, mas ela é tratada, por exemplo, como família. A igreja é tratada como um exército. A igreja ela é tratada como um templo e até mesmo como uma noiva. E perceba que quando a igreja recebe esse tratamento, cada uma dessas lições, elas são extremamente importantes. Elas acrescentam, logicamente, a nossa vida cristã. Mas, em 3 das suas epístolas, Paulo enfatiza a igreja como corpo. E em cada uma dessas epístolas, em cada uma dessas passagens específicas, ele vai tratar das mesmas 3 verdades importantes. Quais são elas? Primeira, unidade. Segundo,
diversidade, e a terceira, e não menos importante que as outras duas, sobre a maturidade. Por exemplo, quando ele trata sobre unidade, ele vai falar sobre isso em 1 Coríntios capítulo 12, nós lemos esse texto. Mas ele fala também sobre isso em Romanos 12 e em Efésios capítulo 4. Quando Paulo vai tratar da diversidade, Paulo vai tratar aqui em 1 Coríntios 12, ele trata em Romanos 12 de 6 a 8, e ele continua tratando sobre isso em Efésios a partir do verso 7 até o verso 12. E quando ele trata sobre maturidade, ele vai tratar sobre isso no 13º capítulo da primeira epístola aos Coríntios, do verso 1 a 13, Romanos capítulo 12, 9 a 21 e Efésios capítulo 4, de 13 até 16. Então, em ambos esses textos, ele vai tratar dessas três verdades importantes. Quais são elas? Unidade, diversidade e maturidade. E vejam, é impossível, irmãos, falarmos do corpo sem discutirmos, então, o ministério do Espírito Santo, sem falarmos da terceira pessoa da Trindade. Por quê? Porque é exatamente a operação da terceira pessoa da Trindade quem dá luz ao corpo. Por exemplo, não foi isso que aconteceu lá em Pentecostes? Quem ministrou o corpo ali, não é? E por meio do corpo, o Espírito Santo de Deus. Mas, infelizmente, o que acontece com a igreja de Corinto? Os membros estavam entristecendo exatamente este mesmo Espírito. E por que eles estavam fazendo isso? Porque eles estavam agindo de maneira carnal. Eles estavam usando, inclusive, os dons espirituais de uma maneira carnal. Eles não estavam agindo, irmãos, como se esperava deles, como adultos, como pessoas maduras que haviam recebido, de fato, essa bênção do Espírito Santo, como instrumentos valiosos, né? Mas como criança. Sabe aquela criança, por exemplo, que tem os seus brinquedinhos, né? Que fica ali o tempo todo ali birrando, né? com as demais, brigando, disputando. Então, o Paulo olha para essa situação da igreja, e mesmo tendo ministrado durante 18 meses essa igreja, Paulo vê ainda que essa igreja precisa fazer o quê? Amadurecer. E aí Paulo, exatamente dos versos 1 até o verso 13, ele nos fala dessa unidade, ele começa a falar dessa unidade, não é? Acerca do dom do Espírito Santo. E uma vez que havia, logicamente, essa divisão na igreja de Corinto, Paulo vai começar exatamente fazendo o quê? Paulo vai trazer uma ênfase à unidade da igreja. E Paulo vai ressaltar, então, irmãos, 4 vínculos importantes, extremamente maravilhosos, gloriosos, da unidade espiritual da igreja. Quais são eles? Veja comigo o verso de 1 a 3, por favor. O verso de 1 a 3, Paulo nos dá esse primeiro vínculo maravilhoso. Ele diz assim, capítulo 12, versos de 1 a 3. A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Sabeis que outrora, quando éreis gentios, deixáveis conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo éreis guiados. Por isso vos faço compreender que ninguém fala pelo Espírito de Deus, que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma, anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer, Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Primeira coisa, irmãos, nós professamos, a igreja professa o mesmo Senhor. Esse é o primeiro vínculo importante. Veja que Paulo está fazendo, logicamente aqui, o que você tem aqui? Um contraste entre a experiência dos coríntios, eles eram idólatras, não convertidos, né? E agora com a experiência atual. Quem são eles? Paulo os trata, e logicamente eles são cristãos. Eles haviam, Paulo vai dizer, eles haviam adorado os ídolos mortos, mas agora eles pertenciam ao Deus vivo. Os deuses, né, os seus ídolos, nunca se dirigiam a eles, mas Deus estava falando com eles, ministrando a eles por meio do Espírito Santo. E Paulo vai dizer que, inclusive, até por meio deles, com o chamado dom da profecia. Então, quando eles estavam perdidos, eles eram controlados, como ele vai dizer lá no capítulo 10, pelos demônios, guiados por caminhos errados. Mas agora Paulo está enfatizando que eles estão sendo guiados pelo Espírito de Deus que habita dentro deles. É esse Espírito agora que os está dirigindo. E veja a ênfase do apóstolo Paulo. Paulo diz que é somente pelo Espírito que uma pessoa então pode dizer com honestidade, Jesus Cristo é o
Senhor. Por outro lado, Paulo, ao mesmo tempo, está dizendo que um escarnecedor que vive em pecado e até pronuncia essas palavras, mas não se trata de uma confissão o quê? Sincera. Talvez aqui, irmãos, o apóstolo Paulo esteja se referindo exatamente às coisas que haviam dito quando ainda se encontravam, inclusive sobre a influência do mal, de demônios, antes da sua própria conversão. Mas vejam que há um detalhe importante aqui nesses 3 primeiros versículos, que enquanto o Espírito Santo opera, os cristãos nunca perdem o domínio próprio. Quando eles de fato estão sendo controlados pelo Espírito do Senhor, o Espírito está operando neles, eles não perdem o domínio próprio. Se você caminhar um pouquinho comigo, em 1 Coríntios capítulo 14, verso 32, apenas para corroborar com essa ideia, Paulo diz assim: os espíritos dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas, ele diz no capítulo. Ou seja, há uma sujeição, há um controle, há um domínio. Por quê? Porque Cristo é o Senhor, ou seja, o próprio Jesus é aquele que está no controle. E vejam que qualquer suposta manifestação do Espírito, irmãos, que priva essa pessoa do domínio próprio, não vem de Deus. Por quê? Porque um dos frutos da operação do Espírito Santo na vida do crente é o domínio próprio, conforme Paulo escreve lá em Gálatas capítulo de número 5, versos 22 e 23. Tá? Alguma pergunta até aqui, irmãos? Posso continuar? Muito bem. Então, a primeira coisa, e o primeiro vínculo impressionante é esse. Nós temos Cristo como Senhor. Nós servimos a um só Senhor. Ele é o Senhor da nossa vida. Sem Ele não há o quê? Unidade no corpo, não há unidade na igreja. Se há dissensão, se há divisão no meio do povo de Deus, isso só serve, irmãos, para uma única coisa, para enfraquecer. E vai enfraquecer o quê? Não é essencialmente a vida do crente, mas também o testemunho que ele está enviando aonde? Ao mundo. É o conjunto de coisas, né, que envolvem a igreja, que estão sendo apresentados ao mundo perdido, que estão sendo o quê? Enfraquecidos, porque a igreja não está caminhando em unidade. Ela não está sujeita, de fato, a esse Senhor, que é o Senhor Jesus. Então, esse é o primeiro vínculo. Qual é o segundo vínculo que Paulo apresenta? Veja aí do verso 4 ao verso 6. Ele vai dizer que nós dependemos do mesmo Deus. Olha o que ele diz. Versos 4 até o verso número 6. Ele diz assim: ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A primeira coisa que a gente vê nesses versículos, irmãos, é uma ênfase trinitariana. O Espírito é o mesmo, Paulo está dizendo. Ele está dizendo que o Senhor é o mesmo e o mesmo Deus. Paulo, então, diz assim, que como indivíduos do corpo de Cristo, há uma diversidade de dons, há dons diferentes que foram concedidos a cada um. Logicamente, quando ele vai falar sobre algumas coisas aqui, nós precisamos entender que algumas coisas cessaram, né, dentro daquele período da igreja primitiva, mas outras tantas continuam. O ministério, por exemplo, a maneira de se trabalhar, mas ele vai dizer, é Deus quem efetua todas essas coisas, tanto o querer quanto o realizar segundo a sua boa vontade, como ele diz lá aos Filipenses. Então, o dom, ele vem de Deus. A esfera em que esses dons devem ser administrados também pertence a quem? A Deus, porque a esfera é a própria igreja. E isso ainda é... E uma outra coisa que Deus ainda concede é, de fato, o quê? O poder, não é? A energia para que esses dons possam ser realizados. Ou seja, tudo depende de quem? De Deus. Não depende nada de nós, mas é próprio Deus que vai fornecer todas estas coisas. E aí, a gente para e pensa então aqui, veja, se essa de fato é uma verdade da Escritura, por que muitas vezes, irmãos, nós pecamos nos gloriando em nós mesmos? Olha o cuidado que a gente tem que ter. Se nós admitimos que de fato é o próprio Deus, a bendita Trindade, que faz todas essas coisas,
que concede todas essas coisas, inclusive o próprio poder para a realização de todas essas coisas. A própria esfera de realização pertence ao próprio Deus. Veja, a ênfase está e a centralidade de tudo está em Deus, não no homem. Então, por que é que muitas vezes, irmãos, as pessoas que estão nos cargos de liderança da igreja, as quais de fato foram concedidos dons, e dons para serem operados para a glória de Deus, por que muitas vezes, e veja o controle que a gente precisa ter a nível do nosso coração pecaminoso, por que muitas vezes nós nos gloriamos nisso, quando a glória não pertence a nós? Quando nós somos meros instrumentos desta realização de Deus. Percebe? Olha o cuidado que nós temos que ter acerca dessa verdade. Além disso, por que há competição dentro da igreja? Não é verdade, irmãos? Sejamos sinceros. Às vezes nós olhamos para certas comunidades cristãs, e eu me lembro, por exemplo, que eu trabalhava muito diretamente relacionado à área da música da igreja. E a área da música da igreja, irmãos, ela é uma área, às vezes, extremamente o quê? Competitiva. É um querendo tocar melhor do que o outro, é um querendo tocar melhor do que o outro, é um querendo dizer que o outro não tem condições de estar ali, é o outro tentando desabilitar o outro. Irmãos, isso não agrada a Deus. Isso é um comportamento o quê? Carnal, pecaminoso. Isso atenta contra a unidade da igreja, atenta contra o próprio Deus, que deveria, na verdade, ser glorificado nessas coisas. Então, é necessário que, neste ponto também, fiscalizemos o nosso coração. Não há glória, irmãos. A glória é de quem? De Deus. Nós devemos ser extremamente agradecidos por Deus estar nos usando, por Deus nos conceder a capacidade de sermos instrumentos com dons para servir a Ele, para que toda a glória seja vertida para quem? Para Ele. E isso deveria ser um motivo de grande alegria para nós, de grande contentamento para nós, e não de buscarmos a nossa própria glória. E muito menos de causarmos divisão ou um descontentamento ao espírito, realizando uma competitividade contra os outros. Isso não pode existir dentro da igreja. Mas há um terceiro vínculo, irmãos. Verso 7 até o verso 11. Qual é? Nós ministramos também ao mesmo corpo. E ele vai dizer assim, olha, vamos lá. Verso 7 até o verso 11. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Porque a um é dada mediante o Espírito a palavra de sabedoria, ao outro, segundo o Espírito, a palavra de conhecimento, ao outro a fé, ao outro dons de cura, como ele vai dizer no verso 10, a outro a operação de milagres, a outra a profecia, a outro discernimento de espíritos, a um a variedade de línguas, a outro a capacidade para interpretá-las, mas ele vai dizer assim, ó, um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as. Quem distribui? O Espírito. Como lhe apraz, é segundo a vontade de quem? De Deus, a cada um de maneira individual. Mas ele vai dizer lá em cima, isso visa um fim, o que, irmãos? Proveitoso. O que Paulo está dizendo nesses versos, irmãos? Como eu disse, nós estamos, o terceiro vínculo importante, maravilhoso, glorioso, nós ministramos ao mesmo corpo. Os dons são concedidos a cada um de maneira individual pelo Senhor, para que haja um benefício de toda a igreja. Então vamos lá. Quando eu ouço isso, eu já penso, o dom não é para o meu benefício. Entenderam? Não é só para o meu benefício. Ele me dá um dom não para o meu benefício. É para que isso beneficie toda a igreja, todo o corpo de Cristo. Não é para o uso fruto individual, mas, em outras palavras, ele é para o uso corporativo. Os coríntios, irmãos, em especial, eles precisavam ser lembrados disso. Por quê? Porque se você ler a carta, você vai perceber que eles estão usando os dons espirituais de uma maneira egoísta. Uso fruto, pensando apenas neles, para promover a si mesmos. O pensamento deles não está voltado para a edificação da igreja de Cristo. E veja, qual deveria ser então a nossa postura? Como é que a Bíblia nos aconselha? Que quando nós recebemos e aceitamos esses dons, devemos fazer isso com humildade. Eu pergunto, irmãos, nós merecemos alguma coisa do Senhor? Inclusive aquilo que nós merecíamos, né? Aquilo que nós merecíamos, ele simplesmente foi isso que fez com que seu filho fosse à cruz,
para recebê-lo em nosso lugar. Nós não merecemos absolutamente nada de Deus, irmãos. E é interessante que ainda assim o Senhor nos ama e o Senhor nos dá para edificar a sua igreja. E a gente tem que receber com extrema humildade. Irmãos, lembrem-se, cada um de nós com os dons que o Senhor nos concedeu, e há uma beleza tão grande nisso, irmãos, nós temos que ser promotores de harmonia na igreja. Nós precisamos ajudar a igreja como um todo, como uma unidade. E veja, Paulo cita aí diversos dons, né? São citados aí em 1 Coríntios 12, de 8 a 10. E até o verso 28 também ele fala sobre isso, em Efésios capítulo 4, Romanos capítulo 12, né? E então nós temos inclusive uma outra lista de dons lá em Romanos, que não é idêntica à lista de 1 Coríntios, né? Mas veja, o intuito de Paulo aqui não era tratar essencialmente, irmãos, de uma maneira exaustiva, não é? Desse assunto especificamente. Apesar dele citar esses dons e seja apropriado ele fazer isso para o ministério da igreja, ele vai mostrar que o próprio Deus, inclusive, ele não vai restringir essa lista de dons. Pelo menos não dentro daquele aspecto ali da igreja primitiva. Então ele mostra como Deus, de fato, foi tão benéfico para a igreja, capacitando o seu povo para ser porta-voz da sua palavra, para agir com sabedoria no meio dos irmãos, né? Naquela época a necessidade da interpretação de línguas, de espíritos, enfim. Olha como Deus deu uma grande diversidade, né, de dons, mestres para instruírem a sua própria igreja. Então veja como ele deu uma diversidade tão grande de dons à sua igreja. Para que, inclusive, o principal de tudo isso, que fosse a pregação da palavra, o ensino bíblico, ele fosse ministrado à própria igreja. Para que você tivesse mestres, evangelistas, pastores, né? Pessoas que socorressem ali a própria igreja, trouxessem uma interpretação correta acerca daquilo que estava sendo pregado em outras línguas, né? Das outras nações, a própria contribuição da misericórdia, né? Dentro do próprio aspecto do corpo. Então, tudo isso foi dado para a sustentação da igreja. Para que a igreja pudesse, de fato, viver o quê? Bem, agradando ao próprio Deus. Mas há um último vínculo, irmãos, e não menos importante que os outros três. Veja aí comigo os versos 12 e 13. E Paulo vai dizer aí que nós, então, experimentamos do mesmo selo do batismo. Ele diz assim: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados, selados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Alguns teólogos dizem que, infelizmente, aqui a expressão batismo do Espírito, ela perdeu o seu significado original do Novo Testamento, né? Inclusive, a gente pode ver em algumas seitas, né, que há uma interpretação muito equivocada do que é aquilo que a gente chama de batismo do Espírito Santo. Nós sabemos, por exemplo, irmãos, que Deus nos fala por meio de palavras que são nos concedidas por meio do Espírito. E nós não devemos confundir essas palavras quando nós estamos falando da própria Escritura, né? Revelada por Deus através do seu Espírito. Uma das coisas que nós temos que entender é que quando Paulo fala aqui sobre o batismo do Espírito, irmãos, é que esse batismo é aquele batismo que nós recebemos no dia da nossa conversão. É naquele momento que nós somos batizados com o Espírito Santo. Ou seja, este Espírito ele entra no pecador que crê. É ele que vai regenerá-lo. É ele que vai dar nova vida. É ele que vai fazer esta pessoa agora ser um membro do corpo de Cristo, um templo do Espírito Santo de Deus. E uma das coisas que nós precisamos entender é que o cristão verdadeiro, todo cristão verdadeiro, experimenta deste mesmo batismo. Isso é algo definitivo nas Escrituras. Veja, a Escritura em momento nenhum, em lugar algum, irmãos, ela vai ordenar que nós devemos buscar esse tipo de batismo, como eu já disse, algumas seitas ensinam por aí, causando, irmãos, um grande entristecimento ao coração dos seus fiéis. Lembro-me que, tendo contato com uma dessas pessoas de uma determinada seita, né, neopentecostal,
essa pessoa ela vivia um estado extremamente, apesar de estar na igreja, igreja entre aspas, né, irmãos? Perdoem. Apesar de estar nessa seita, apesar de estar ali servindo com toda a sinceridade do seu coração, mas era uma pessoa que vivia o tempo todo buscando ser batizada pelo Espírito Santo. Ela cria piamente que, apesar de ser um crente, ela não tinha o quê? O batismo do Espírito Santo, irmãos. E esse é um grande equívoco. Em momento algum é dito ao crente que ele precisa buscar o quê? Esse batismo, porque ele já o tem. Ele já o tem. Oi, minha irmã. Pois é, a pessoa que vive pedindo para ser, né? Derrama fogo, Senhor. Ela não tem muita noção do que ela está pedindo, né? Porque, em grande maioria nas Escrituras, o derramamento de fogo é advindo do quê? Do juízo, da ira de Deus, de fato, né? A Bíblia fala, por exemplo, também, irmãos, da plenitude, né? Em Efésios capítulo 5, 18, Paulo fala sobre a plenitude do Espírito. E aí ele faz uma diferença com relação a isso, né? Relacionando isso, por exemplo, ao controle do Espírito sobre a nossa vida. E, de fato, nós temos que buscar, de fato, cada dia mais, o controle desse Espírito na nossa vida. A Bíblia ordena, por exemplo, que nós sejamos o quê? Cheios do Espírito Santo, controlados pelo Espírito Santo, né? Quando nós entregamos toda a nossa vida a Ele, nos sujeitamos à Sua vontade, à Sua palavra que é ministrada na nossa vida, quando nós entregamos tudo a Cristo, nós pedimos de fato que Ele conceda a nós a plenitude desse Espírito, a ação desse Espírito. Isso trata, logicamente, de o quê? De uma experiência que ocorre repetidamente, porque nós precisamos constantemente estarmos sendo preenchidos com esse poder espiritual, a fim de nós compreendermos melhor o tempo todo a palavra de Deus e podermos, com as nossas próprias vidas, glorificarmos mais e mais o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas ser batizados, como ele fala aqui, é dizer que nós o pertencemos por meio do Espírito Santo. Agora nós somos, de fato, corpo de Cristo. E sermos preenchidos pelo Espírito significa que o nosso corpo pertence definitivamente a quem? A Cristo Jesus. Tanto é que nós temos vários ensinos na Escritura, por meio do próprio apóstolo Paulo, e nós devemos, né, cuidar de nós mesmos, porque nós somos templo do Espírito Santo de Deus. E aí vejam que essa evidência do batismo na conversão, ela é testemunha de que o Espírito está dentro de nós. Abram comigo em Romanos capítulo 8, por favor. Volta um pouquinho aí. Romanos 8. Veja o que Paulo vai dizer aí a partir do verso 14 até o verso número 16. Paulo diz assim: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são o quê? Filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos. É com base nesse espírito, então, que nós temos condição de fazer o quê? Clamarmos. Abba, que significa Pai. E o próprio Espírito, quem é esse Espírito? A palavra em maiúsculo, né? Espírito Santo, testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Então aí Paulo está tratando sobre o quê? Esse testemunho de que o Espírito está dentro de quem? De nós. Ele testifica com o nosso espírito que de fato nós somos filhos de Deus. E veja que não é só o falar em línguas, né, que comprovava lá esse batismo. Todos os cristãos da igreja de Corinto, irmãos, e é importante deixar isso ressaltado aqui, eles haviam recebido esse batismo do Espírito. Mas lá nem todos foi dado a condição de fazerem o quê? De falarem em línguas. A gente vê isso lá, por exemplo, no advento de Pentecostes. A eles foi dado a condição, eles foram batizados com o Espírito ali, foi dada a condição de falarem em outras línguas, né? E o fator preponderante ali é de que o evangelho fosse pregado literalmente às outras nações. Mas, de fato, a nem todos foi concedido esse dom. Então,
o dom e esse batismo do Espírito, ele tem, logicamente, algumas questões importantes. Você vai passar agora a testemunhar acerca do Senhor. Haverá uma alegria de submissão a Ele. Você vai se parecer agora, e você vai ter agora a semelhança de Cristo. Você vai começar a crescer numa compreensão da palavra de Deus, mas tudo isso agora por quê? Porque o Espírito de Deus foi derramado em você. E veja, uma vez que nós recebemos o Espírito quando nós nos convertemos, agora nós precisamos entender, todos fazemos parte do mesmo corpo. Todos somos agora corpo de Cristo. Qual é a implicação disso, irmãos? Não há mais raça, tá? Não há mais no corpo de Cristo a chamada posição social, não é essa a importância agora. Não há uma separação, por exemplo, dentro do corpo de Cristo entre aqueles que são ricos e pobres, ou mesmo homens ou mulheres, a questão de sexo. Todos agora, a quem foram dados a graça, né, de receberem o Espírito Santo de Deus, eles são o quê? Iguais perante o Senhor. São tratados da mesma forma perante o Senhor. E não são mais, como certo teólogo diz, vantagens nem desvantagens, né, quando estamos em comunhão e servimos ao Senhor. Não, muito pelo contrário, irmãos. Todos nós agora estamos debaixo desse controle de Deus, né? Batizados por esse Espírito do Senhor, e então não são basicamente aquelas coisas que nós trazemos, né, das nossas próprias raízes que importam, mas o fato agora, de uma vez que fomos restaurados, que fomos renovados e temos uma nova posição diante do Senhor, é isso que vale agora diante do nosso Deus. E assim somos tratados de uma maneira igual, amados da mesma maneira, não é? Debaixo da mesma graça, da mesma misericórdia, da mesma bondade, do mesmo cuidado da parte do Senhor. O que isso implica, irmãos? Isso implica em que eu não posso me achar melhor do que quem? Do que o outro. Eu não posso me ver como alguém melhor do que o outro no corpo de Cristo. Porque se nós somos alvos, né, desta mesma graça, nós somos exatamente o quê? Iguais. Então eu não sou melhor. Eu não vou olhar, não é, naquela imagem que nós temos, que é uma imagem muito comum no mundo, né, de cima para baixo, menosprezando o outro, diminuindo o outro. Vejam, aquelas coisas que são importantes para o mundo, por exemplo, qual foi uma das grandes coisas que levaram ao acontecimento da Segunda Guerra Mundial? Vocês lembram? A Alemanha, ela queria ter uma raça o quê? Pura. Uma raça pura. Não é verdade? Outros, né, e o padrão do mundo, lutam por suas posições o quê? Sociais. Para eles, ter uma posição social elevada é a coisa mais importante da vida. Riqueza, proeminência, poder, não é, que são essas grandes coisas que as pessoas buscam no mundo. Outros, a questão do sexo, né, do prazer. Meus irmãos, estas coisas não valem de nada. Não valem de absolutamente, não são coisas que nos trazem desvantagem nenhuma ou vantagem nenhuma quando o nosso pensamento é o corpo de Cristo, não. Essas coisas foram deixadas para trás. O que marca um cristão agora é a sua submissão ao Senhor, é a sua humildade de vida. Paulo, inclusive, vai dizer, irmãos, que quando a gente olha, né, para o irmão, a gente tem que olhar no sentido de, inclusive, né, até olhar dizendo assim, olha... Como o próprio Paulo, quando ele vai dizer, eu sou o menor de todos os santos, né? Eu sou o menor de todos os apóstolos, é me colocando numa situação mesmo de humildade, olhando para os outros e entendendo esse aspecto. Não, na verdade, se tem alguém que é melhor, é o outro que é melhor do que eu, não sou eu que sou melhor do que o outro. Quando o meu pensamento, o foco do meu pensamento é buscar, de fato, o interesse de quem? Do outro, promover a bondade para o outro, não essencialmente para quem? Para mim. Ou seja, inclusive, irmãos, veja como o nosso egoísmo ele é destruído nesse processo. Como ele é sufocado nesse processo. A prevalecência do eu, que tanto é pregado no mundo, né? Não. No meio do corpo de Cristo, irmãos, não devem existir estas coisas. Quando Paulo diz que ele é o principal, é dos pecadores. Sim, o principal dos pecadores. E o menor de todos os apóstolos. Obrigado pelo... Isso.
Eu sou o principal de todos os pecadores. Esse é o senso de humildade, sabe, irmãos? Talvez Paulo fosse um daqueles, e certamente ele era um daqueles fariseus que batia no peito, né, dizendo, olha, eu guardo a lei, eu faço isso, faço aquilo. Ele certamente era assim no passado. Mas agora ele diz, eu sou o principal de todos os pecadores. E ele faz isso exatamente olhando para onde? Quando ele olha para aquilo que Cristo fez na sua vida, né? A operação da graça e o derramamento do amor na sua vida o constrange de tal forma que não há uma outra coisa para Paulo dizer, não há uma outra postura ou uma outra posição para Paulo tomar, senão a de extremo o quê? Humildade. E vejam, lembra o que eu falei? Os coríntios estão enfrentando um problema assim. Por quê? Porque um vai dizer, olha, eu sou de Paulo, né? Eu sou de Cefas, eu sou de Apolo, eu sou de Cristo. Ô, irmãos. Ô, irmãos. Então há 4 vínculos preciosos para a igreja. A minha oração, irmãos, é que ouvindo essa palavra nessa noite, nós todos juntos possamos trabalhar em torno e promovendo esses vínculos na igreja. Cada um de nós com os nossos dons individuais, capacidades que Deus nos deu, mas para o benefício do todo, não do eu, do todo. Que Deus abençoe a primeira igreja, cada um de nós, irmãos, para que possamos cumprir essa tarefa. Amém? Vamos orar. Santo Espírito de Deus, Deus verdadeiro, Deus bendito, invocamos o Teu nome e agradecemos. Agradecemos porque foste Tu que aplicastes a palavra ao nosso coração, nos convencestes da verdade e da obra do Cordeiro. Por meio dessa palavra e da operosidade dessa palavra, manifestastes a fé, o dom da fé a cada um de nós. E pudermos crer, termos os nossos olhos espirituais abertos para a realidade da pessoa e da obra do Senhor Jesus. E és Tu agora, Espírito de Deus, que ministra aos nossos corações a mesma palavra, os ensinos, que tem feito, ó Deus, este processo de regeneração e de santificação na nossa vida. Bendito sejas Tu, que continues a nos convencer da verdade e do Evangelho. Como crentes agora, como aqueles que já receberam a palavra e creram, a palavra que nos foi evangelizada, mas agora precisamos viver na unidade desse corpo, nos convence daquilo que nós ouvimos aqui nessa noite. E nos usa poderosamente nas Tuas mãos, ó Santo Espírito, para que todos nós possamos estar envolvidos nesta obra bendita, nesta obra que tem como o fator principal a glória do Teu santo nome, a glória de Deus, e a unidade e a edificação do corpo de Cristo Jesus. Que o Senhor nos ensine, através da palavra, a estarmos envolvidos de maneira humilde, de maneira verdadeira, de maneira submissa, amando os nossos irmãos, amando a Igreja de Cristo, a estarmos todos juntos promovendo esta obra maravilhosa. Usa-nos poderosamente, continua a nos dar os instrumentos necessários para isso. Obrigado pela capacitação com a qual o Senhor nos abençoou e que possamos, ó Deus, não seguir os maus exemplos que nós vemos na Escritura, não seguimos os exemplos, pelo menos daquele período dos nossos irmãos coríntios, quando buscavam ali egoístamente usar esses dons para a sua autopromoção, mas que possamos promover a glória do Senhor através dessas coisas. Que a igreja se fortaleça, que ela cresça, ó Deus, principalmente na graça e no conhecimento de Cristo Jesus, mas que ela seja edificada no fundamento que é Cristo Jesus, e que cada um de nós possamos contribuir para isso, como servos e dispenseiros que têm buscado fazer a Tua vontade. Continua nos capacitando e nos abençoando também, Senhor. Tudo isso nós te pedimos em nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Amém.